Cameli, o que leva uma pessoa que já era bem sucedida numa carreira como executiva a sair do quentinho dessa carreira executiva e se jogar nessa piscina gelada chamada empreendedorismo? Boa. O que leva a pessoa a fazer isso é seguir os próprios sonhos, né? A gente na carreira executiva acaba dedicando muito tempo, muita energia, tudo ao sonho de uma outra pessoa, né? Então, acho que quando a gente realmente tem uma missão, tem um propósito, sabe que a gente pode entregar mais trabalhando com o que a gente é apaixonado, vale super a pena, apesar de ser realmente uma piscina gelada. Bom que você já tem uns 5, 6 anos aí nessa jornada, já consegue fazer bem o balance. Eu imagino que se você tivesse se arrependido, já teria Não. voltado. Você realmente gostou dessa piscina fria, né? Aham, exatamente. Boa. Bom, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast de cabeceira da jornada de quem empreende. E a nossa é abordar os temas que nem sempre são cobertos aí pela grande mídia e nem sempre são contados nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A nossa é explorar a perspectiva de quem empreende a partir das temáticas mais difíceis, né, que tiram o sono aí da vida de quem empreende. A gente aborda desde assuntos de nível estratégico, rodadas, M&A, a gente fala bastante também sobre gestão, construção de time, formação de lideranças. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, porque é inevitável, e a gente tem esse quadro que eu particularmente adoro, onde a gente traz empreendedores e empreendedoras para contarem aqui as suas histórias, suas jornadas. Eu tenho certeza que esse episódio vai agregar um conhecimento novo para você, por isso já vou pedir para você dar um like caso esteja pelo YouTube ou 5 estrelinhas caso esteja pelo Spotify. Segue a gente nos 2 streamings e encaminha esse episódio aí no grupo de empreendedores que eu tenho certeza que você faz parte. Aproveita que a Cameli é famosa aí, dá um endosso ainda maior aí pro episódio. Você vai ajudar os empreendedores e vai ajudar também o nosso programa a crescer. Hoje a gente está aqui com a Cameli, empreendedora que eu conheci antes como executiva, mas já conheço bem aí também como empreendedora. Grande prazer ter você aqui com a gente, Cameli. Conta pra gente quem é a Cameli e como que você cai aí no empreendedorismo. Boa. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar dos assuntos que a gente é apaixonado, né? Sim. Então, acho que estão sendo 2 coisas que eu sou apaixonada, é por vendas e por empreender. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cameli Rabelo, sou cofundadora da Exchange, sou hipnoterapeuta corporativa, né? Esse é o trava-língua que todo mundo pergunta, por que uma diretora comercial foi se formar como hipnoterapeuta? Eu sempre falo que seria muito bom se um profissional da área comercial fosse forjado só por processo e metodologia, né? Mas tem muito da A gente até gostaria que fosse, mentalidade. né? Nossa, Mas seria na real, ótimo, não precisaria nem de liderança, só gestão, né? Aham. Só ter robô, né? Exato. Só que realmente a gente depende de uma questão emocional, psicológica, que tem que estar em dia para performar. Sou especialista em vendas e liderança, né? Então, na Exchange a gente divide bem esses papéis. O meu sócio, Ricardo, ele é especialista em gestão e eu sou especialista em liderança. Sou coach de carreira de profissionais de vendas já há mais de 10 anos. Tive uma carreira muito linear na área comercial, é o que você falou, né? Tive uma carreira corporativa muito linear. Então, eu atuei nos últimos 20 anos na área comercial e desses quase 20 anos, boa parte deles, acho quase 15 anos, com RP, com software de gestão. Eu decidi realmente me especializar em tecnologia, em venda de software, em venda de tecnologia, não fui para outro caminho, não pulei de segmento, então foi muito linear. Comecei minha carreira como pré-vendedora, fui SDR, fui BDR, fui executiva de vendas, fui supervisora, fui gerente, fui diretora, liderei um time de quase 140 pessoas, entrei numa operação que a empresa tinha 13 pessoas, comemorei os primeiros 1.000 clientes da empresa. Quando eu saí, a gente comemorou os 65 mil clientes. Incrível. E aí decidi empreender. Agora, minha jornada de empreendedora, né? Na verdade, muita gente deve imaginar que começou com o Ricardo Aquino, né? Como sócia dele na Exchange. Mas eu digo que a minha jornada de empreendedora começou muito cedo, né? Eu sempre tive um perfil inclinado para o comercial e para empreender, desde criança.
né? Então, quando eu venho de uma família muito simples, e quando eu era criança, por exemplo, minha mãe falou assim: olha, você não vai poder ir na excursão da escola porque eu não tenho dinheiro. E aí eu cheguei pra ela e falei assim: tá bom, você não tem o dinheiro. Era tipo 90 dinheiros. Uhum. Falei: você não tem 90 dinheiros, quanto você tem? A criança já era boa negociadora, né? Quanto que você tem? Aí ela falou: tenho 20. Falei: então me dá os 20. E aí eu fui numa loja que existe até hoje em Teresópolis, Coração de Chocolate, comprei doce, levei pra escola, vendi, voltei no Coração de Chocolate, peguei o lucro, comprei mais doce, vendi. Eu sei que eu precisava de 90 dinheiros, eu sei que deu, sobrou e eu ainda fui pagando bala pros outros, doce pras crianças, enfim. E aí, quando eu fiz 16 anos, minha mãe era costureira e eu tava meio cansada de ver minha mãe trabalhando tanto e ganhando pouco, porque ela costurava para grandes grifes. Uhum. E, tipo, imagina que uma peça que hoje custa R$500, pagavam R$4. Uhum. Né? Eu falava, cara, não é possível, deve ter um jeito mais inteligente de ganhar dinheiro. E aí eu comecei a perceber que quem intermediava a relação entre loja e costureira era uma vendedora. E eu falei, vou tentar. Né? E foi a primeira vez que eu decidi que eu queria empreender, que eu queria, cara, eu quero abrir meu negócio, eu vou intermediar, então, a tua relação com as grandes lojas. E aí você não precisa mais de ninguém para te intermediar. O que você ganhava 4, você vai ganhar 40, 50. Consegui fazer a venda. Nem eu acreditei, porque 16 anos, eu não sei como é que o cara que resolveu confiar em comprar de mim, né? Que se eu ia aparecer de novo. Eu fui para outra cidade, de ônibus, com 16 anos. Eu morava em Teresópolis, fui para Petrópolis. Levei 5 pilotos, que a gente chama de piloto, aquela peça que é a referência que a pessoa vai comprar. O cara fechou o pedido comigo. A gente entregou. Depois, ele fechou mais um pedido. A gente entregou. Só que aí, na hora que a gente começou a vender para outras redes, minha mãe tomou um calote. Só que essas grandes redes, elas pagam assim 30, 60, 90, 120. Então, para um pequeno empreendedor... O fluxo de caixa quebra ali. Quebra. Uhum. Quebra. E foi a primeira vez que eu quebrei. Quebrei com o dinheiro da minha mãe. E aí, nesse momento, foi quando eu decidi que se eu empreendesse novamente, eu teria que ter quilômetro rodado primeiro, dinheiro e bagagem acadêmica para saber o que eu estava fazendo. Então, essa é um pouco da minha jornada empreendedora. Quase 20 anos depois de empreender, foi quando eu decidi empreender de novo. Você acha que você ingressou, então, na carreira corporativa já com uma consciência de que um dia você ia empreender de novo? Quando eu iniciei a carreira corporativa, eu falava que com 40 anos eu queria empreender. Ok. Eu tinha colocado já um marco na minha cabeça. Eu sempre fui essa louca da programação mental, porque eu fiz curso de coach muito cedo, assim. Tem gente que massacra quem é coach. Eu falo, quem massacra coach é porque não sabe o que é coach, né? Uhum. Porque quem conhece sabe que realmente é muito legal. É que eu acho que, como tantas outras categorias, o digital deu uma arranhada, assim, porque talvez tenha alguns exemplares de todo o mercado que dá uma queimada, né, na categoria. Exato. Mas eu me formei muito cedo. Eu fiz um curso de coach com 22 anos. Virei um monstro, né? Você imagina, colocar um menino de 22 anos para entender de programação mental, de perfil comportamental. Eu sou analista comportamental desde os 22 anos. Então, quando eu decidi minhas metas, né, com 22, eu falei, cara, com 30 anos eu quero ser diretora comercial. Eu bati a meta com 30 anos e 6 meses, foi quase. E aí eu coloquei um objetivo de, olha, 40 anos eu quero empreender. Então eu achava que eu tinha que ter ali uns 20 anos de pista para voltar a tentar. E eu acabei fazendo isso antes, né? Mas não chegou a te traumatizar de alguma forma que virou uma crença limitante, então? Você fala, nunca mais quero empreender. Não virou, mas eu sou aquela pessoa que... hoje, como hipnoterapeuta, eu entendo que foi uma programação mental criada a partir de afirmações que eu ouvi na infância, né? Então, meu pai sempre foi um cara que quis empreender. Meu pai nunca quis ser CLT. Meu pai era sempre aquele cara inconformado, tipo, ai, recebi um feedback, vou pedir demissão. Né? Ele não queria trabalhar de carteira assinada, ele sempre quis empreender, só que sempre deu errado.
Tá. Então, eu sempre ouvia da minha mãe, tipo, olha, você precisa fazer um concurso público, você precisa ter segurança, né? Então, por mais... eu tive uma programação mental muito voltada ao corporativo. Uhum. Mas o que aconteceu não chegou a criar um trauma a ponto de falar, eu nunca mais vou tentar. Só que criou uma programação de, para tentar de novo, agora tem que ser valendo, Tem né? um ponto que eu gosto de abordar, que é você, para mulheres empreender, né, a gente tem essa dificuldade aqui muitas vezes de chamar mulheres para empreender. É um ambiente ainda muito Sim. masculino. E uma vez uma pessoa me falou um negócio que eu tenho 2 irmãs. Eu sou o único empreendedor das minhas 2 irmãs. As 2 não querem saber, uma mais velha e uma mais nova, né? E aí ela falou, César, quantas vezes seu pai te incentivou a você pular de paraquedas? E quantas vezes seu pai incentivou as suas irmãs a pularem de paraquedas? Né? Porque falou, pro homem, tem aquele negócio assim, uau, que legal, ele pulou de paraquedas, nossa, Coragem, meu, que né? É joia. esperado que A vocês mulher tenham coragem. não imagina É. como é que você vai fazer um negócio desse, é louca e tal, não sei o quê. Então, tem um pouco, muitas vezes, a gente é programado, né? A gente ouve essas coisas e a gente acaba... Quanto que você acha, não sei se você viveu isso na sua família, mas você vive com outras empreendedoras, você acho que entende isso. Quanto que isso é uma dificuldade, muitas vezes, de quebrar esse bloqueio, né? Porque Sim. a gente vive com esse tipo de mentalidade. Na verdade, assim, por mais que eu falei um lado da minha mãe, coitada, minha mãe vai assistir isso, mãe, te amo. Teve um lado da minha mãe que foi muito responsável por essa crença limitante, né, em relação a querer segurança, buscar por segurança. Ela sempre colocou muito isso na minha cabeça. Um lado foi bom, porque eu realmente empreendi no momento certo. Eu tinha grana, eu tinha quilômetro rodado, eu tinha bagagem acadêmica, não tinha como dar erro. Mas quando a gente pega por esse cenário que você acabou de trazer, de programação mental, ela também foi responsável por me estimular a focar na minha carreira, focar no profissional. Minha mãe nunca foi uma mãe, tipo, ai, meu sonho é ser avó. Ai, priorize isso na sua vida. A minha mãe foi uma mãe que engravidou muito cedo, ela engravidou com 20 anos. Ela abriu mão de muita coisa por conta da maternidade. E eu acabei presenciando isso, né? O quão frustrada ela ficou por não ter sido professora, não ter sido comissária de bordo, não ter sido 1 milhão de sonhos que ela tinha. E eu optei por me programar para isso. Então, eu já tinha programado que... Primeiro, inicialmente eu não tinha desejo de maternar, enfim. E eu falei, bom, até os 30 anos eu tenho que decidir o que eu quero. Com 30 anos eu decidi que quero mais tempo para decidir. Eu falei, vou congelar óvulo. Então, se eu quiser engravidar, depois dos 40, faço uma FIV. E se der certo, deu. Se não der, arco com a minha responsabilidade da decisão. Só que eu acho que o grande desafio que a mulher tem, às vezes, ter que dividir papéis que são muito pesados. Eu não sou mãe. Porém, eu convivo com mulheres que são. E existe um peso muito grande da responsabilidade que o meu sócio fala, não sei se é mal de Ricardo, né? Que adora ter filho. Ele tem sócio 3 também, tem 3 né? também. Eu sei bem. E ele fala, cara, a criança não exige dinheiro de você. A criança não tá exigindo que você gaste dinheiro, mas a criança quer tempo. Atenção, tempo. Ela quer tempo de qualidade. E para quem é empreendedor e tá naquele game frenético, o tempo de qualidade é o que a gente às vezes não tem. Né? Então, acho que o desafio que a mulher tem de empreender está mais relacionado ao desafio da decisão do que priorizar, mais até do que essa programação mental instalada, né? Porque ela pode ter uma programação de, meu sonho é ser mãe, tá muito claro para ela, ou ter a programação de meu sonho é ser uma mulher livre, ter liberdade financeira, e tá muito claro para ela, mas depois dos 30 pesa, né? Assim, tomar essa decisão pesa. E aí que eu acho que muitas mulheres ficam em cima do muro de, pô, vou me dedicar a uma empresa e colocar tempo, energia, dedicação a isso, ou vou me dedicar à família. Eu acredito que dá para conciliar as duas coisas, mas em algum momento deve pesar mais a questão, às vezes, maternal, familiar,
E essa parte do empreendedorismo talvez não bater a porta com tanta intensidade quanto um filho bate para muitas mulheres, né? Sim. Ou talvez também programar para que você não tenha tanto a maternidade quanto o negócio num período muito incipiente, os dois ao mesmo tempo. Talvez você agora, com mais estabilidade no seu empreendimento, esteja mais preparada do que naturalmente logo que você iniciou. Agora, administrar uma empresa nascente, que você tem que colocar 15 horas por dia, toda a sua energia, e ainda ter um bebê em casa, é quase impossível. A empresa é um bebê. Quando ela tá nascendo, ela é um bebê. Você tem que colocar um nível de energia, de dedicação, tipo, horas sem dormir, que muita mãe fala, né? Vou ficar horas sem dormir. Quando você funda uma empresa, tá começando, você tá ali naqueles primeiros 6 meses, 1 ano, até 2 anos, você fica sem dormir. Sim. Entende? Então, ficar sem dormir duplamente não dá. Né? Eu acho que tem essa questão de conciliar o momento em que você decide empreender, o momento que você decide engravidar. Muito bom. Já deu para ver que você é uma pessoa bem planejada ou programada, né? Que é o termo que você usou mais. O quanto que você planejou a Exchange, o quanto que você conciliou as coisas? Foi uma coisa meio que de, putz, deu para mim carreira executiva, vou empreender, vou descobrir o que vai ser, ou você já tinha construído o que veio a ser a Exchange na sua cabeça e foi se programando para fazer? Boa, ótima pergunta. Na verdade, eu coloquei a minha meta de ser diretora comercial com 30 anos, e aí quando eu cheguei na meta, né? Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Eu cheguei na meta e falei, bom, agora eu preciso planejar a meta dos 40. Eu não posso simplesmente acordar com 40 anos e falar, hoje vou empreender. Eu preciso saber o que eu vou fazer, em que mercado eu vou atuar, se eu vou atuar sozinha, se eu vou ter sócios, não, enfim. E aí, com 31, se eu não me engano, 31, eu li um livro que era Propósito, do Prembaba. Prembaba é um cara meio polêmico, mas esse livro é interessante. E ele falava no livro o seguinte, o seu propósito está conectado com o que você mais gostava de brincar até os 7 anos de idade. Só que as pessoas se perdem do propósito porque depois dos 7 anos elas começam a entender a maldade e outras coisas, e aí começa a ter muita influência de pai, mãe, ó, você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Você tem todas as expectativas que o mundo cria em torno da criança, e ela vai se distanciando do que realmente é seu propósito. Eu juro que eu fiz uma breve regressão sozinha, eu nem era hipnoterapeuta na época, eu falei, cara, o que eu gostava de brincar quando eu era criança, né? E, cara, eu lembrei, eu sou filha única, então eu não tinha muito com quem brincar. E eu lembrei que eu chegava em casa todo santo dia. Assim, era disciplinado. Eu chegava em casa, eu ia pra escola, aprendia as coisas na escola, eu chegava em casa, pegava um quadro que eu pedi pra minha mãe de Natal, uma lousa. Lembra aquele quadro antigo que era com giz? Aquele quadro verde? Eu colocava o quadro. E ensinava as suas bonecas. E eu ensinava as bonecas e os ursinhos. Eu colocava eles enfileirados e eu ensinava o que eu aprendi pra eles. E eu falei, cara, tá aí. Eu curto pra caramba ensinar as pessoas, né? Eu gosto de dar aula, enfim. Só que eu não podia também, com 40 anos, de repente, um dia acordar e falar, agora eu vou começar a dar aula. Então, o que eu fiz? Estrategicamente, eu me candidatei para ser professora de outras escolas para, cara, aprender. Né? Porque dar aula também tem método, tem uma série de coisas. Você pode você dá aula, ele dá aula e eu dar aula no mesmo tema, que a turma, com certeza, vai ter um nível de aprendizado completamente diferente de acordo com a metodologia que cada um de nós aplicar. E aí eu fiquei dando aula na escola de outras pessoas, né? Pra entender, pra pegar metodologia, me perceber dando aula, errar e aprender, enfim. Mas eu já sabia que daqui 10 anos, que era o plano, né? Daqui 10 anos, eu quero uma empresa de educação. Que é o que eu curto fazer. E é legal que é possível dar aula sem competir com a jornada que você já tá. Porque você consegue dar aula à noite, dar aula de final de semana. Eu já tive essa jornada dupla algumas vezes, de estar dando aula mesmo tocando a hamper, fazendo outras coisas, né? Foi o que eu fiz. Teve uma época... Mas é cansativo, né? Quê? Eu dei também aula durante... Foi na pandemia também, né? 2 anos e meio, cara... É duro. Mas eu gostava tanto que, assim, eu chegava muito cedo no trabalho, né? Sempre cheguei muito cedo no trabalho.
Eu chegava mais cedo ainda, porque eu queria compensar, porque eu ia sair no horário, a louca, né? Eu ia sair só no horário normal. Porque normalmente eu não saía no horário normal, eu ficava até mais tarde. Então, como eu ia dar aula, eu chegava super cedo, saía no meu horário, porque era na Paulista, então era longe. Ia dar aula, começava a dar aula às 7 horas e a aula terminava às 11 da noite. E no outro dia de manhã tinha que estar lá. Só que, sabe quando você é tão apaixonado pelo que você faz, você gosta tanto que a hora passa voando e aquele cansaço, na verdade, vira uma forma de reenergizar, ao invés de cansar? Então, na verdade, eu comecei a planejar alguns anos antes, quando eu comecei a dar aula para me desenvolver para realmente fundar a minha empresa, né? Boa. E como foi a seleção de sócio? É uma coisa que tem muito empreendedor, acho que até um pouco antes até 2022, acho que estava mais comum. Ultimamente, pelo menos comigo, tem sido mais difícil achar pessoas que estão bem posicionadas numa empresa e falam, vou empreender, né? Quando estava no hype dos investimentos, todo mundo, cara, eu tenho, né? Agora acho que o pessoal está mais na segurança, né? Talvez não seja empreendedor tão raiz mesmo, né? Não está ali no DNA, né? Mas quando o problema maior é quando ele vai fazer a seleção de ter um sócio, tudo, e aí é uma confusão, aí quer pegar o cara que trabalha com ele, mas aí deixa o cara trabalhando, que tem que ganhar o dinheiro pra gente dividir, e aí começa uma confusão, e aí os negócios de meio a meio, ou eu trabalhei com o cara, ou nunca trabalhei. Como é que foi pra você, né, vocês se verem como sócios, né? Essa aí é uma excelente pergunta, porque o Ricardo, ele era meu concorrente antes de ser meu sócio. Na época que eu era diretora comercial na OMI, ele era diretor no Conta Azul. E a gente tinha uma grande admiração pelo outro, porque nós tivemos resultados muito parecidos com estilos muito diferentes de liderança e gestão, né? O Ricardo é um cara que pensa num Sales Ops Pokémon. Que evoluiu. O nerdola das vendas, né? Exato, nerdola das vendas, assim, é o que representa 10 a 15% do público que trabalha em vendas. E olhe lá. E olhe lá, e olhe lá. Então, assim, o Ricardo é uma agulha no palheiro na área comercial. A área comercial normalmente é forjada por pessoas com o meu perfil, não com o perfil dele. E aí, ele teve um resultado muito parecido com o meu em termos de, cara, faturamento, crescimento da empresa, né, de uma empresa concorrente. Só que ele era tipo nerdola, seus ops turbinado, né? Um Pokémon evoluído do ops, que era um diretor comercial que tinha um bom autoconhecimento e sabia que precisava de uma Paquita da Xuxa no time, né? Então não dava para ser só dados, tinha que cuidar de pessoas. Então ele soube trazer para o lado dele pessoas complementares a ele. Do meu lado, eu sempre soube que eu era a pessoa tocadora de bumbo, motivadora, desenvolvedora, coach, pitch alinhado, playbook. Só que dados nunca foi meu forte. Então, eu sempre andei com um Sales Ops a tiracolo desde o momento 1, né? Então, a gente já se conhecia, só que a gente se conhecia de mercado, a gente se conhecia, sabe? Do outro lado do muro tem alguém que tá fazendo um trabalho legal. Nem sei quem é aquela pessoa, mas só ouço falar. E aí, em 2017, a gente se conheceu pessoalmente e tal. Ele chegou a ser meu mentor. Quando eu iniciei ali a operação de Inside, criei uma admiração muito grande pelo Ricardo, porque ele realmente é um gênio. Eu falo assim, eu tenho licença poética para falar bem do meu sócio, porque o cara foi meu concorrente. Então, se eu falo bem, é porque ele realmente é bom. E eu criei uma grande admiração por ele e vice-versa, né? A gente trocava muita ideia, porque tinham habilidades que ele não tinha e que ele me pedia ajuda, habilidades que ele tinha e eu pedia ajuda. E ele já era professor também. Ele dava aula em outra escola, né? E a gente vivia trocando ideia, falando, cara, como é que pode? No mercado não tem treinamento para líder e gestor de vendas. É tudo muito generalista. O cara tem que fazer um treinamento de liderança, ele faz o treinamento de liderança na escola XYZ. Aí o cara vai falar de liderança, mas ele não fala que tem que tocar bumbo, que tem que tocar sino, porque não é liderança para vendas, né? Ele não vai falar de seus coaching group, ou de seus coaching individual, ou de roda de competências de vendas, como é que você contrata, recruta, seleciona vendedor, porque não é de vendas, é liderança. E aí fica tudo naquela camada superficial da liderança, não aprofunda nas problemáticas de vendas. Pô, seria muito legal se a gente tivesse um curso de liderança e gestão em vendas. Foi quando a gente decidiu
fazer o nosso MVP, né? Eu falei, pô, vamos criar uma turma de liderança e gestão em vendas, vamos ver o que bicho dá. Cara, a gente lotou a turma. Vocês ainda estavam nos seus devidos empregos. A gente ainda estava trabalhando, porque como as turmas eram B2C, fim de semana, à noite, a gente conseguia fazer. E a gente lançou a primeira turma da Exchange em dezembro de 2019. Já estava batizado como Exchange. Já estava batizado com a Exchange, com uma identidade visual horrível. Se a design estiver assistindo agora, desculpa, mas ficou horrível a primeira. Mas tudo bem, ele falou, vamos fazer desse jeito, vamos ver que bicho dá. Mas a gente fez bonitinho, troféu, Moleskine com a identidade visual, enfim. E deu a super ideia certo. era que já se tornasse um negócio ou a ideia é tipo assim, vamos frilar uns cursos aqui? É mesmo? No início foi, vamos frilar. Foi na onda do infoproduto ali? Não, naquela época nem tava ainda. Porque o infoproduto, ele bombou na pandemia, né? Verdade. Ele bombou mais na pandemia. A gente fez em dezembro de 2019. Aliás, acho que se a gente tivesse virado um infoprodutor, a gente tinha ganhado mais dinheiro ainda. Mas em dezembro de 2019, a gente lançou a primeira turma. E era pra ser isso, assim, putz, vamos continuar sendo executivo, vamos fazer o que a gente é apaixonado, né? A gente curte fazer, a gente gosta de fazer. Inclusive, o último feedback que eu recebi antes de sair da OMI, da minha antiga gestora, foi isso. Ela falou assim, nossa, você é muito aguerrida e você é muito boa em desenvolver pessoas. Eu acho que você devia fazer isso. Falei, obrigada de nada, tô indo. Né? Então, assim, sabe aquela coisa, assim, eu não sei quando vocês conhecem aquele conceito do Ikigai. Conheço. Eu adoro aquele japonês, conceito. Pra você chegar no seu propósito. Exatamente. Ali, né? Bem mestre Miyagi, lá do povo de Okinawa, né? E eu olho para aquilo e falo, cara, eu tenho que ser apaixonada pelo que eu faço, eu tenho que ser boa no que eu faço, eu tenho que ser remunerada por isso e tenho que sentir que isso tem impacto positivo pro mundo. E parece que a Escola Exchange acertou na mosca, você fez vendas a vida inteira, tinha esse propósito de ensinar outras pessoas, né? Exatamente. Porque quando eu olhava para minha função como diretora comercial, meu Ikigai tava meio capenga. Entende? Porque tem uma parte do escopo de trabalho de um diretor comercial que eu não curtia fazer. A parte do Okino. Eu não gostava de fazer, né? Não era a parte que eu curtia. Só que também não dá para ser um diretor comercial só focado em desenvolvimento de pessoas. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Okino na Exchange, foi assim, cara, aqui é nosso Ikigai. Putz, a gente ganha dinheiro com isso, a gente é bom em fazer isso, a gente gera impacto positivo, porque impactando a vida do líder, eu tô impactando a vida dos liderados dele para que ele seja um líder melhor. Ikigai perfeito. E aí veio a pandemia. Boa. Antes eu queria comentar que eu achei muito interessante quando você e o Okino fizeram sociedade, porque quando eu vi juntos, eu já conheci os dois, né? E vocês dois palestravam nos eventos da Hamper, 2018, 2019. O Okino chegou a palestrar até em Joinville, porque teve uma época que ele morava lá, a gente fez um evento pequenininho. E eu já via muito esse perfil, você mais voltado para liderança de gente, ele, o cara do... Você não conhece um dashboard de vendas até você ver o que o Okino é capaz de construir, assim, cara. O bicho constrói uns painéis hidráulicos, né? Cabeludos, assim. E foi muito legal que quando vocês começaram com a sociedade, eu falei, cara, tem tudo a ver. Eu não sei a nível de complementariedade... Por perfil do ponto de vista de dar certo, mas a nível de complementariedade de skills, eu falei, cara, tem tudo a ver eles estarem juntos, né? E a gente percebeu justamente isso, né? Assim, o quão complementares nós somos, né? O quão os alunos, os clientes iriam se beneficiar dessa complementariedade. E a gente brinca até hoje, né? A gente fala com a esposa dele, o meu marido, fala, cara, a gente é casado. Só que a gente é casado na empresa, né? Então, assim, a gente tem um contrato que não é certidão de casamento, é o contrato social. Mas a gente se dá super bem, apesar de sermos completamente diferentes, né? O Okino de vez em quando fala assim, cara, eu lido com a Camélia igual com a minha esposa. Deixa, se ela quer, vamos, não vou discutir. Então vamos deixar... Inteligente da parte dele. Inteligente da parte dele, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem essa sinergia, e isso é uma coisa que, até trazendo um pouco da tua pergunta, né? De, pô, como escolher o sócio? Cara, sócio tem que ser aquela pessoa que não tem que ser teu amigo, teu melhor amigo, não tem que ser teu primo, teu irmão, ou o cara legal que trabalhou contigo. Tem que ser alguém que te complementa. Ele é bom no que você é péssimo. Porque se os dois forem bons na mesma coisa e não tem ninguém bom no que precisa ser complementado, vocês vão bater cabeça. E um vai querer mexer no queijo do outro. Tipo, uma coisa que não acontece com a gente. Eu não mexo no queijo do Okino, ele não mexe no meu. Porque ele não gosta do meu queijo, eu não gosto do queijo dele. Sabe? Tipo, come o seu, como o meu. Faço o meu, você faz o seu. E a gente se complementa muito em tudo. Tudo. Até
gestão da empresa, liderança da equipe, tudo é muito complementar, porque a gente soube aproveitar a habilidade de cada um, as competências de cada um, e cada um ficar no seu quadrado dentro do escopo de trabalho, sabe? Animal. E quando que a Exchange deixa de ser um freela que pingava de final de semana e fala, cara, acho que temos um business aqui, isso daqui tem uma oportunidade, bora botar a win nisso daqui e seguir. Boa. Pandemia. Na época que começou ali a pandemia, eu tava, olha a loucura, né? Já tava assim, cara, vamos alugar um lugar e vamos montar uma escola física mesmo. Por sorte, não fiz isso antes da pandemia. E aí veio a pandemia, eu falei, cara, e agora? Porque tava tudo baseado numa imersão, tava tudo baseado em treinamento presencial. Uhum. Falei, vou testar o online. E aí comecei a testar o online, fiz umas 15 turmas de graça. De mentoria de carreira no LinkedIn. Soltei no LinkedIn, tem uma galera que até hoje fala assim, nossa, muito obrigada, que você não sabe quanto você mudou minha vida. Eu falo, gente, de onde eu conheço essa pessoa, né? Porque ela participou lá da mentoria em 2020 de carreira, enfim. E eu fiz pra ver, cara, o quão aderente seria fazer isso no online, se as pessoas participariam, como seria a experiência das pessoas, testar sala simultânea para que elas tivessem a mesma experiência da dinâmica em grupo ali na videoconferência e tal. Depois eu comecei a testar alguns cursos pagos. Então as pessoas pagavam para ter uma formação de vendas, pagavam para ter uma formação de liderança, enfim. Só que esse barulho que eu comecei a fazer começou a gerar interesse das empresas em treinamento. E aí não dava para fazer as duas coisas, porque uma coisa é você fazer o treinamento à noite, fim de semana, você consegue conciliar com a vida corporativa. Agora, quando você vende para o B2B, o cara quer no horário comercial. E aí você já não consegue mais conciliar com a vida corporativa, não dá mais, né? Porque você trabalha no horário comercial, o teu cliente quer te contratar para o horário comercial, aí gera um conflito de interesse que eu não conseguiria fazer nenhuma mandraquice para conciliar, entendeu? E aí, eu rodei ali 2020 turmas ao vivo, online e tal. Levantei uma grana interessante. Falei, pô, acho que dá pra fazer isso. Até começar a fazer isso no B2B, onde a grana é muito maior. Uhum. Aí você fala, pô, mas peraí, né? Tem que fazer essa reunião para vender um ticket desse tamanho. Eu faço 3 reuniões, eu vendo um ticket desse tamanho. É melhor vender para a empresa, não vai vender para um aluno, vendo para 30 pessoas ao mesmo tempo e quem paga é a empresa. E, by the way, já era a sua especialização, né? Vender no B2B. Exatamente, sempre foi. Falei, cara, tá aí. Melhor vender para a empresa. A Exchange começou formando turmas de pessoas, vocês não vendiam para uma empresa, vocês abria uma turma, ia preenchendo as vagas com heads de N empresas. A gente vendia no B2C, né? A gente começou no B2C. Mas a gente começou no B2C exatamente não pela nossa especialidade. Eu e o Okino sempre fomos especialistas em B2B. Só que a gente sabia que navegar no B2B conciliando com o trabalho não daria. Então a gente foi pro B2C como uma forma de conciliar. Faz sentido. Porque, de novo, era aquele negócio assim, despretensioso, sabe? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. E aí, depois de um ano, quase um ano fazendo isso no B2C, eu virei a chave e falei, cara, acho que eu já fiz o que eu tinha pra fazer aqui. Se fosse pra contar história bonita, né? Falei, nossa, eu fiz um MVP durante um ano. Não. E aí esse MVP, tem um empreendedor que gosta de contar assim. Não foi nada. Nada, não foi. A gente fez um MVP em 2019 pra ver se a turma funcionava. E aí a gente ficou ali um ano vendendo turma pro B2C. Só que chegou uma hora que, sabe quando você sente que o trabalho que você tinha pra fazer bem feito já foi feito, e mais do que aquilo, é ladeira abaixo, não vai pra cima, sabe? Não vai subir, vai descer. No meio de uma pandemia, um mega desafio, tive que fazer um layoff que, de novo, tem coisas que impactam muito teus valores, entendeu? No dia que eu tive que fazer um layoff, demitir uma porrada de gente, juntar todo mundo numa videochamada e informar que as pessoas não estavam mais empregadas, eu falei, cara, não é isso que eu tô afim de fazer, né? Não é esse jogo que eu tô afim de brincar. Sabe? Não quero brincar disso. Mas talvez como empreendedores a gente também tem que estar preparado caso a gente precise fazer, né? Então, mas aí depende, né? Porque
uma coisa é você ter que fazer porque você tá ferrado. Sim. Outra coisa é você fazer porque Quando você é empreendedor, você se sente mais accountable daquilo que você tá fazendo, né? Exato. A É uma decisão ela que você tem que tomar, é uma decisão que você tem que tomar e faz parte. Mas eu não... Ali, pra mim, já não tava funcionando, sabe? A vida de diretora comercial, de executiva, não tava sendo uma vida mais tão feliz quanto era antes. Uhum. E aí eu tive... de novo, né? A gente planejou muito, né? Que se a gente precisa terem uma ideia... Eu falei da identidade visual horrível. A gente contratou uma agência pra rever, né? Pô, vamos fazer um trabalho de branding legal e tal. E, cara, no dia que ficou pronto, foi o dia que eu saí. Calhou de ser no mesmo dia. No dia que ficou pronto, foi o dia que eu saí. Eu falei, putz, é isso. Ficou pronto exatamente no dia que tinha que ficar pra gente E o Ricardo virar a chave. teve também parecida a jornada também dele, na saída Então, dele? essa história foi legal, porque eu saí primeiro. E o Okino ainda falou, puta, cara, calma aí, né? Tem 3 filhos, né? Na época ele não tinha 3, mas... calcular bem. Tem que calcular direitinho. Aí eu falei, bom, vamos fazer a conta do quanto a gente ganha como executivo? Se eu fechar um contrato que pague isso aqui, contrato de 1 ano, você sai, né? Ele falou, cara, vamos ver. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Sabe como é que eu prospectei no início? Foi muito engraçado. Quando eu anunciei que eu tinha saído, cara, veio uma enxurrada de fundador de outras empresas pra... Imagino. Bom, vale dizer que vocês dois já eram figuras conhecidas nesse mercado, né? Então, eu comecei a ser muito ranteada. E o RH ia lá, não, porque você saiu da empresa e tal, a gente queria bater um papo com você. Qualquer um no meu lugar que não fosse tão perspicaz, falaria assim, eu não vou nem me dar a chance de conversar com o RH pra não voltar atrás. Não, porque... mas você já vê os potenciais clientes ali, né? Óbvio, meus primeiros clientes falaram assim, eu falei, cara, vou bater o papo, vou conversar, vou fazer o discovery, vou fazer o diagnóstico, e na hora de dar o próximo passo, eu vou falar, olha, não consigo aceitar uma proposta para ficar 100% dedicada, mas a gente pode fazer um trabalho consultivo com vocês. E assim eu comecei, né, a conversar com algumas empresas, a fechar os primeiros negócios, e aí quando eu fechei os primeiros contratos ali, que deu uma recorrência similar ao que a gente ganhava como executivo líquido, falei, pro quê? Não falei, cara, ou vamos ou não vamos. Assim, não dá pra ficar em cima do muro. E aí, acho que foram uns 3, 4 meses depois, ele saiu também e a gente começou a tocar junto. Animal. Essa transição de B2C para B2B gerou algum vale de receita? Nada, pelo contrário. Pelo contrário, você imagina, pô, quanto tempo e energia você gasta pra fechar uma turma com 30 alunos? São 30 vendas. Quanto tempo e energia você gasta para fechar uma turma com 30 alunos pago pela empresa? São 3 reuniões. Mas eu acho que tem também uma questão de zona de potência, né? Como você falou, vocês dois foram forjados no B2B, é ali onde vocês... Eu acho que tem gente que eventualmente deve conseguir suceder no B2C se conseguir basear mais em marketing, volume, cria um processo de vendas diferente, mais baseado em venda de impacto ali e vende no B2C, consegue suceder também, né? Total, porque aí o cara é bom o quê? O cara é bom em tráfego pago, o cara é bom em inteligência artificial, o cara é bom em automatizar a venda e fazer com que o aluno que levantou a mão percorra uma jornada conversacional com uma inteligência artificial, por exemplo, e compre o curso. Só que não é nossa praia, né? Vocês nunca flertaram com esse bolso de dinheiro, assim, de falar, poxa, tem essa bola quicando no mercado. Só que é isso, assim, a gente chegou a tentar, a gente chegou a trazer outro sócio para a jogada que tivesse essa expertise com marketing, mas também não era de B2C, também não era de educação. Então ficou... Cara, a gente passou um ano, 2023, batendo cabeça pela EdTech. Ok. Né? Esse foi o primeiro down que vocês tiveram na jornada, assim, de querer dar uma pivotada e... Porque quando a gente fez a primeira virada de 2020 para 2021... vamos sair do B2C, agora que a gente tem tempo e energia, vamos pro B2B, que a gente pode dar... a gente pode dar aula, pode fazer consultoria, pode fazer o que quiser, porque a gente tem tempo disponível para isso. Foi muito bom, né? Você imagina que você tava nesse patamar aqui, vendendo ticket baixo, de repente você começa a dar um estilingado e vender contratos
de 100, 200, 300 mil, que você não venderia no B2C. Né? Para vender no B2C, você venderia para 300 pessoas, 150 pessoas. E você, uma venda que você faz um diagnóstico, uma apresentação de solução, uma devolutiva com o cliente, você vende, fecha o contrato. E era a nossa praia. Quando a gente deu essa virada de chave, foi sensacional. Quando a gente decidiu em 2023, do final de 2022, início de 2023, focar na EdTech, pensando nessa escala, né? Pô, educação na plataforma, não vai gastar nosso tempo, nossa energia, já gastamos. Ela tá ativa até hoje, aliás, maravilhosa, né? Não é porque é minha não, mas conteúdo maravilhoso. A gente fez uma mega curadoria, 30 horas de conteúdo só com galera fera, e conteúdo 100% criado por mim e pelo Aquino. Vamos fazer isso, e aí fica escalável, porque tá lá na plataforma. Em tese faz todo o sentido do mundo. Em tese faz todo sentido do mundo. Até hoje a gente usa muito, só que hoje a gente usa para agregar valor para o cliente B2B. Então a gente libera acesso. tem quantos líderes? 10 líderes? Toma acesso para todos os líderes para os caras fazerem a formação sem custo adicional nenhum. A gente usa muito para captar lead, né? Então, libera o curso tal, módulo tal por tantos dias e o cara levanta a mão ali para ter acesso ao curso e cai no nosso funil B2B. Mas a gente não tinha essa... Tipo assim, nem eu, nem o Aquino fomos diretores de marketing. A gente não era... A nossa praia nunca foi marketing, sempre foi venda. E todo mundo, às vezes, bota tudo no mesmo balaio, né? Tanto que, às vezes, coloca o cara... você é o quê? Eu sou diretor de marketing e venda. Eu falei, meu filho, ou você é marketing ou você é venda. Porque o nível de complexidade que você tem numa operação comercial é gigante. Em marketing, pior ainda. Então, tenta juntar as duas coisas, começa a complicar. E aí, a gente... bateu muita cabeça, assim, para escalar um negócio com ticket baixo, ciclo de venda curto, venda de impacto, porque por mais transacional que a coisa parecesse, né, tipo, um curso, o cara vai lá, vê ementa, ele entende o que ele precisa e compra. As pessoas demandavam muito de um vendedor convencê-las de que elas precisavam estudar. E quando você fala com uma empresa... Você não precisa de todo esse convencimento. Faz a mesma energia por um ticket 100 vezes maior, né? Exato, porque o dono da empresa, ele fala assim, ou eu desenvolvo essa galera, ou eu tô pagando pra essa galera fazer besteira. Então é melhor eu treinar esse povo do que deixar esse povo nadando e morrer na areia. Então é muito fácil para um empreendedor, para um diretor, entender que ele precisa desenvolver as pessoas que estão trabalhando com ele. Estranhamente, na área comercial, não é tão fácil assim fazer o ser humano entender que ele precisa se desenvolver, ele precisa investir no próprio desenvolvimento. É bizarro isso, mas eu acho que é uma característica de vendedor. É muito do empírico, né? Eu aprendo fazendo, né? Exato. Eu já tenho jeito. Nossa, eu tenho que ficar escutando. Meu sogro foi representante comercial. Sogrão, se estiver assistindo a gente, foi representante comercial por 30 anos. E ele vivia falando no almoço de domingo. Vendedor tem a genética do vendedor. O vendedor tem DNA de vendedor. Que DNA de vendedor? Vender processo, vender método, vender técnica, meu. Não tem DNA de vendedor. Teoria das probabilidades. O máximo que vai acontecer o cara é comunicativo. Aí ele pode virar aquele vendedor mala, sem alça, que também não vende nada porque não tem a capacidade de criar rapport com quem é diferente dele. Então, o mercado, a área comercial tem muito essa coisa, né? De aprendi... Antigamente a gente chamava de carrapato, né? Aprendi fazendo carrapato com um cara que era bom e não tem como ensinar o que eu faço. E isso a gente começou a perceber em 2023, quando a gente viu que a gente tinha que fazer um puto esforço pra fazer alguém perceber que ela tinha que tirar, sei lá, R$2.000 do bolso, R$4.000 do bolso pra se desenvolver. Não era tão trivial quanto a gente gostaria, que é tipo assim, pus o curso online, somos conhecidos, a galera vai entrar no site, comprar sozinho e vai ser feliz. Tinha um esforço pra... Não, absurdo. E vocês tentaram por quanto tempo essa... 1 ano. 1 ano essa estratégia? Um ano. E a gente começou a perceber que as pessoas queriam que a empresa pagasse. O cara quer fazer o curso, ele falava assim, não, então vocês emitem a nota no nome da empresa, que é a empresa que vai pagar. Eu falei, gente, R$1.497, você tá de sacanagem, que você vai fazer a empresa pagar. Já que é pra empresa pagar, né? eu falo com o teu diretor e eu vendo pra 50 pessoas aí dentro, entendeu? E é uma coisa interessante, porque é uma decisão, quando você tem 2 sócios, foi uma decisão consensual, era um de vocês que acreditava mais ou não? Porque tem muito no conflito de quando alguma coisa dá errada, as sociedades começam a ficar arranhadas. Abalar?
né? Como é que foi isso para vocês? Eu acho que vocês tinham a vantagem de já serem maduros, já terem, né? Mas como que foi lidar com essa situação? Desde a escolha até deu errado, vamos reverter e continuar a vida. Como é que foi essa jornada? Boa. Cara, então, eu e o Okino, a gente tem, de novo, né, perfis muito diferentes em muita coisa. E às vezes até nessa visão de para qual caminho a gente vai, mas a gente sempre chega num acordo. E o Okino é aquele cara assim, escala, escala, escala. E eu sempre fui assim, cara, beleza. Se não for escalável também, pra mim tanto faz. Eu quero fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro, estar satisfeita com isso. Tenho a menor pretensão de ter 3.000 colaboradores e ter a problemática dos caras que... Eu quero ser feliz. Eu quero empreender feliz. Eu não quero empreender com pesar, né? Só que ele sempre falava, cara, mas a gente precisa criar algo escalável. E a EdTech era uma forma de escalar o negócio. E aí, depois de algum tempo, ele batendo nessa tecla, a gente precisa criar alguma coisa escalável, escalável, escalável. Ele trouxe a ideia da gente montar a EdTech. E eu falei pra ele, cara, eu tenho pra mim que o buraco é mais embaixo, mas a gente pode tentar. E aí a gente fez acordos, né? Acho que como qualquer casamento, você tem que fazer o acordo. Por exemplo, se alguém fala assim, eu quero pedir demissão, o outro vai ter que segurar as pontas, né? Ou vamos empreender juntos. Todo mundo tem que estar de acordo que vai ter que fazer corte de gasto em casa e tal. E a sociedade é a mesma coisa. A gente chegou num acordo de, cara, quanto tempo você está disposto a tirar dinheiro do teu caixa pessoal para pagar as suas contas, não ter lucro, porque pode acontecer. Sim. Pode acontecer de ser um vale da sombra da morte aí de 12 meses. Quanto você tem de pista para correr? Quanto você tá disposto a correr de pista? E aí, na época, a gente falou, cara, 1 ano, beleza. Se eu não ganhar nada, tiver que tirar da minha aplicação, comer da minha rentabilidade, tô ok. 1 ano a gente testa. E aí, depois desse 1 ano, aí eu comecei a pentelhar o juízo dele. Eu falei, cara, a gente navega muito melhor no B2B. Eu sei que o B2B não é tão escalável assim, não é tão fácil escalar assim. Sim. Mas a gente faz muita grana no B2B, né? E aí ele falou, beleza, bora, viramos a chave, voltamos para o que a gente fazia. Isso foi gerado muito por uma convicção só interna, vendo essa questão da escala, ou porque você está falando de um período que muita gente começou a ganhar, né? Estava ganhando rios de dinheiro fazendo esse tipo de coisa mais escalável, e pressão de fundo, poxa, a empresa valoriza mais se é escalável, teve algumas pressões externas, ou seja, de olhar coisas externas e falar, cara, isso influenciou muito a decisão? Porque tem muito empreendedor que vai nisso, né? Nas ondas, né? Ou seja, de repente as pressões externas são muito fortes, né? Como é que foi para vocês? Eu acho que é mais a escola que a gente foi forjado, né? É difícil você sair de um negócio, você imagina, tipo, OMI, né? Que eu fiquei de 2015 a 2020. Cara, não se falava de outro assunto que não fosse IPO, né? Não se falava de outro assunto que não fosse a próxima rodada. E escala, e valuation da empresa, e stock option tá valorizando, e você fica muito naquela... E o Okino também veio dessa escola, né? Da escala, de valorizar a empresa, de repente lá na frente vender empresa, sair talvez aposentado para sempre. Alguns dos 2 maiores cases de fundraising do Brasil, né? O OMI e Conta Azul. Exatamente. Então você fica muito naquele ritmo hipnótico do... Sim. É isso que é sucesso. É isso que é ser bem-sucedido. É isso que é dar certo na vida como empreendedor. E eu acho que a gente ficou muito também nessa pegada de, cara... Tem uma frase, esses dias na terapia eu falei, uma frase do... Ai, gente, não acredito que eu não vou lembrar o nome dele. Um dos primeiros investidores da OMI. O Rigonati? Rigonati. Eu falei, cara, o Rigonati não sabe disso, mas ele me hipnotizou alguns anos atrás, quando ele falou uma frase que é, se a tua empresa não tá crescendo, ela tá morrendo. E aquilo ficou na minha cabeça num nível que eu levei pra terapia semana passada. Eu falei, cara, se a empresa não tá crescendo, tá morrendo. E eu acho que essa coisa de ficar inserido nesse ambiente, nesse contexto, né, por muito tempo, demora pra você desintoxicar. Entende? Então você fala assim, tô saindo de uma empresa, vou empreender, mas como assim vou empreender para andar de lado? Como assim vou empreender para crescer 50%? Não vou triplicar, dobrar, né? Você fica muito acho que nesse ritmo hipnótico. E por mais que a ideia tenha partido do Okino, eu também estava muito inebriada dessa coisa de, tá bom, vamos criar alguma coisa escalável.
Perfeito. E depois disso eu falei, cara, não é bem isso para ser feliz, sabe? E também não é porque a empresa não tá crescendo triplicar, dobrar que ela tá morrendo, né? Total. Eu vou te falar que teve um bom período dessa época, né? Onde se algum empreendedor, amigo meu, falasse que abriu uma consultoria, eu acho que quando você começou, você buscou um papo comigo e me apresentou mais ou menos o que era a ideia, e eu tentei te dar uma desacreditada de consultoria. Eu falei, Camere, putz, eu tive a agência por tanto tempo, era muito dependente de mim. A gente era muito contaminado realmente. Assim, a felicidade, ela só tá se for de base tecnológica, tiver VC e o triple, double. E o empreender, cara, nos últimos 15 anos, quando eu empreendi não tinha startup, né? Sim. E já dava pra comecei ser em feliz 96, e ganhar muito dinheiro, né? 96, que palhaçada é essa? 2003 montei outra empresa, cara, que startup? Cara, não sabia nem o que era isso, né? Eu fui conhecer startup e eu tava quase vendendo a empresa, né? Porque a gente montava empresas para dar dinheiro. Ter lucro. Uhum. Exato. Para dar ter dinheiro. lucro. Ponto, simples. E aí a gente tá num mundo meio estranho, né? Acho que até deu uma ajustada que a gente montou mais. Mas teve uma fase da galera assim, monta dinheiro pra queimar dinheiro, pra valorizar mais, pra queimar mais, pra estar sempre caixa no vermelho, e pra aí botar mais dinheiro. A felicidade não é olhar no final do negócio e eu saber quanto de dinheiro eu tinha guardado ali e tava, cara, eu podia botar no bolso. A felicidade deixou de ser isso para algumas pessoas e começou a fazer rodada só. Então tá errado, né? Ou seja, aonde está a sua felicidade? Eu acho que essa é a pergunta principal que o empreendedor tem que fazer, né? Onde é que está a sua felicidade? Tá na rodada? E a ideia do que, eu ganhei o dinheiro e aí, pô, tá feita a vida, né? Acabou, né? Não tenho mais, né? Cheque, pronto, agora eu vou para as Bahamas, né? Cara, é completamente errado. Né? É completamente errado. Então, acho que você falou do propósito, né? Porque às vezes a pessoa nem chega lá, né? A gente tem que pensar nisso. A vida é um sopro. Às vezes você não aproveita a jornada. É isso aí. Você não aproveita a jornada quando você chega lá, né? Onde você achou que ia ser feliz. Às vezes você nem chega. É isso que você tá falando. A felicidade está na jornada, não está nesse caminho final, porque no final das contas, né, a gente vai ter que se adaptar aos caminhos como eles vão fazendo, né? Não é uma linha reta, né? Então é um negócio cheio de curvas, né? Então isso é muito legal. E depois desse negócio, reajustou. Foco total no B2B. Foco total no B2B. Esqueceram a história da escala ou ainda tem um bichinho de escala picando vocês? Assim, eu acho que o primeiro ponto a gente conseguiu, e é legal você lembrar desse papo, né, de consultoria, porque eu sempre tive muito preconceito com consultoria. Né, porque as experiências que eu tive com consultoria foram experiências muito teóricas, né? O consultor chega lá e ele fala o que você tem que fazer, e aí ele te dá a lição de casa, você faz, depois ele diz se ficou bom. Aí quando ele é muito profundo, né, no que ele faz, ele te apresenta lá um PPT de 150 páginas com todo o diagnóstico dele, tudo que você tem que executar. E em muitos casos aquilo ali não dá resultado porque não sai do papel. Você pega aquele slide, você fala legal, bonito, gaveta, bora trabalhar, né? Então eu também sempre tive muito preconceito com a consultoria tradicional. E a gente, durante muito tempo, mesmo na virada de chave ali do B2C pro B2B de volta, eu ainda estava muito assim, treinamento, porque tinha muita demanda. Então eu falei, cara, treinamento. E o Okino sempre foi o cara mais consultor do que treinamento. Então, até nisso, a gente sempre se complementou. Ele sempre foi o cara que sempre curtiu mais a consultoria. Eu sempre curti mais o treinamento. E aí, a gente ficou lá, cara, como é que a gente remodela esse tipo de serviço, né? Para que a gente entregue algo que gere resultado, né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu falei, por mais que eu monte um escopo com você, eu não foco em entregar escopo. Eu foco em entregar o resultado. Se eu tiver que desmontar o escopo inteiro e fazer outra coisa, a gente vai fazer. Porque eu sou colecionadora de case. Eu adoro quando a gente lança mais um case de sucesso lá com o cliente falando, pô, crescemos 27%, 30%. Eu adoro colecionar case de sucesso. Então, quando a gente virou a chave, a gente remodelou o que a gente fazia antes, né, no formato que a gente fazia antes, que era
só treinamento. E quando a gente fazia consultoria, ainda era uma consultoria muito teórica, a gente não metia a mão na massa pra falar, sai da frente, deixa que eu executo esse negócio aqui. E aí a gente montou a unidade de negócio da construtoria, que esse nome incrível não foi uma ideia minha, foi uma ideia de uma cliente minha. Eu ia falar, eu não conhecia, não sabia se era um termo de mercado ou não. Elas são uma construtoria na área de marketing. Legal. Né? E aí eu falei, putz, vamos montar uma construtoria na área de vendas, né? Porque o conceito tá justamente em executar as iniciativas e não só direcionar quais iniciativas precisam ser executadas. E aí, quando você me pergunta assim, pô, e aí agora? Vocês tiraram da frente a ideia de escalar? Né? Dá para escalar? Não dá para escalar? Faz sentido? Não faz? A gente começou no ano passado a montar um modelo de canal. E aí, mais uma descoberta, né? Mais um desafio. A gente já sabia que escalar serviço não era uma coisa tão trivial quanto escalar, por exemplo, tendo um produto, tendo um RP, né? Tendo um software que... O código é o mesmo para todos os clientes, só vende a licença ali, né? Exatamente, exatamente. A gente já sabia que não seria. Mas o que a gente percebeu é que, assim, das 2 unidades de negócio que a gente tem, é mais fácil você replicar método de treinamento, conteúdo. PPT tá lá, tá pronto. A metodologia tá lá, a dinâmica tá lá. É o mesmo, é a mesma fórmula de bolo, né? É tipo, você vai fazer o bolo de cenoura da programação neurolinguística em vendas, você vai fazer o bolo de chocolate do spin selling, você vai fazer o bolo de milho do Challenger. Tá lá, é uma receita de bolo, você vai personalizando pouquíssimas coisas. Na construtoria, o buraco é mais embaixo, porque cada cliente é um cliente, cada negócio é um negócio. E como a gente vai resolver o problema depende muito do repertório do consultor. E isso a gente não consegue replicar, né? Não consigo pegar o cérebro do Okino e colocar na cabeça de outra pessoa. E essa é a parte mais desafiadora quando a gente olha para essa unidade de negócio. Então, desde o ano passado a gente já está começando alguns testes. Na minha visão de treinamento está fluindo muito bem e a gente consegue validar isso com muita facilidade por conta do CSAT, que é aplicado no final, a galera curte a aula, tá todo mundo satisfeito, o cliente começa a apresentar resultado, tudo sob controle na construtoria e agora a gente enfrenta o desafio, né? Como é que você replica Camille Rabelo e Ricardo Okino em outras pessoas? Bem difícil. Mas o canal, ele é um canal de distribuição e traz clientes para vocês e vocês fazem a entrega do produto ou o canal ele é habilitado para conseguir entregar produtos da Escola Exchange? Então, uma coisa que a gente aprendeu na construtoria é que quem vende tem que entregar, né? Não tem essa de vender a mãe e entregar a sogra. Eu sempre falo, minha sogra seria, olha, se vocês levassem, pessoa sensacional. Mas assim, brincadeiras à parte, é muito complicado quando você faz um diagnóstico de uma empresa, porque no Discovery você já está entendendo todos os problemas do cara, quais são os gargalos que ele tem na operação. Você está montando o escopo do que vai ser entregue com ele naquela primeira conversa já. Aí imagina você conversar, você entendeu todo o cenário, montou todo o escopo, aí depois você fala assim, vai lá, entrega. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Com inteligência artificial, gravando reunião, o cara poderia assistir, mas a relação de confiança ela já começa na reunião comercial. Então, a gente montou um processo onde a reunião de discovery é feita pelo consultor, né? Então, quando o cliente é atendido por mim, ele vai ser atendido por mim até o fim. Então, eu que faço o diagnóstico, eu que apresento o escopo, o cronograma, investimento, eu que faço a devolutiva, fechou? Eu que faço o kickoff e as sprints semanais sou eu e o Okino. Então, todos os projetos que eu fecho sou eu e o Okino entregando com uma equipe multidisciplinar de Ops, Enablement, treinador, atuando junto para acelerar o resultado do cliente. Então, no canal, ele teria que ter essa mesma habilidade de vender e entregar. Então, a Exchange, ela entra com geração de demanda, que hoje, depois de algum tempo, a gente aprendeu, né, na vida, e graças a Ricardo Okino, que marketing tem muito dessa ciência e tecnologia para a coisa funcionar, ele manda muito bem nisso. Então, a gente gera um alto volume, né, de MQL ali para trabalhar. A gente que faz a qualificação, então a pré-venda é nossa, qualifica, entende, está dentro mesmo do perfil, faz sentido, tem desafio, tem dor que a gente resolve ou com treinamento ou com construtoria, marca a reunião. Então, a gente garante para esse canal ali a agenda cheia, né, de oportunidades, só que o canal tem que fazer o diagnóstico, tem que montar projeto, tem que fechar.
e tem que entregar, né? Então, na verdade, a gente tem 2 desafios ali com o canal. A gente tem o desafio dele seguir o playbook. E o legal é que, assim, tem uma das meninas, ela foi minha liderada, né, no passado. E ela tá como canal de treinamento, da unidade de treinamento. E ela desenvolveu, ela trabalhou comigo 5 anos, ela desenvolveu um coachability, assim, muito, muito bom. Quando ela pegou o playbook, ela fez 3 reuniões. Fez a primeira, fez a segunda. Na terceira, eu tava palestrando no RD Summit. Ela me mandou um WhatsApp. Gabaritei o playbook. E aí ela me mandou a nota dela da inteligência artificial, que ela tirou 10 de 10. Ah, que legal. No pitch de Discover, né? Porque a gente usa a inteligência artificial para comparar o prompt, que é o playbook, com o que o vendedor fez. Baseado no seu. Baseado no meu. No seu. O seu é a matriz o ali. meu é a matriz. O Legal. prompt sou eu, né? O meu roteiro de Discover. E ela fez a reunião, tirou 10 de 10. Então, assim, aparentemente, na parte comercial, é mais fácil, né? De reproduzir ali. Porque tem o playbook, mas a entrega é Sim. muito difícil, porque não tem o prompt. Infelizmente, não tem o prompt, né? Então, acho que esse é o grande desafio da escala quando a gente fala de serviço. Treinamento me parece ser mais fácil escalar. Mais fácil de transformar em um produto, né? A consultoria é uma coisa mais de Cara, sensibilidade, experiência. Você tá contratando o CPF, essa é a verdade. O dono da empresa que contrata a consultoria, ele tá fechando contrato com o CNPJ, mas ele tá contratando o CPF. Sim. Não tem jeito. É o problema do conselho. Né? Eu trabalho com conselhos de empresas, né? Não tem como me replicar. Não tem como você pegar o conselho numa empresa e falar, não, eu vou mandar Eu adoro o que eu faço, mas é uma coisa que eu não sou prescindível. Né? Eu sou imprescindível nessa oferta e isso incomoda um pouco, né? Porque incomoda. Por mais que e aí talvez não seja tão crítico, porque eu não tô num processo vital da empresa, no sentido assim, se eu quiser 2 semanas eu vou ficar fora, não vai matar a empresa, né? Mas tem processo que a gente tá ali no dia a dia da empresa que você se torna prescindível e você fica meio que escravo do próprio negócio, né? Em algum sentido, né? Porque você não tem como outro entregar, né? Muito bom. Vamos lá nos ups and downs? Bora. Posso puxar aqui? Eu vou mandar puxa aí. Up and down numa só. Primeiro, para mim, assim, o up que mais me marcou tá muito na complementariedade de vocês como sócios, né? Eu falei que quando eu soube, para mim, na época, eu falei, caramba, faz um sentido. Olhando de fora faz muito sentido, mas eu arriscaria dizer que a Cameri foi a pessoa que sentou nessa cadeira que mais falou do sócio aqui, né? Normalmente, e é legal isso, né? Dá pra ver que vocês realmente têm esse reconhecimento. Muitas vezes a gente explora, quando a gente sabe que teve uma situação de ruptura, a gente gosta de explorar porque a gente sabe que isso agrega valor pra nossa audiência. Mas o seu caso é muito interessante, e várias vezes você referenciou, né, o trabalho de vocês, e acho isso incrível. E o down tá ligado, eu acho que é esse último ponto, né? Que talvez o downside de construir um negócio de consultoria, principalmente baseado em pessoas que já são conhecidas no mercado, é que é muito difícil de desassociar dos donos, dos founders ali. Eu imagino que a expectativa do cliente que chega com a demanda de consultoria com a Exchange é que vai ter Cameli e Oki no game, né? Muito difícil de vocês só emprestarem a imagem de vocês para trazer o cliente, mas depois colocar outra galera de consultoria. Acho que isso deixa de ser um downside quando você consegue precificar isso muito bem, você abandona um pouco aquela mentalidade que a gente foi treinado a ter só de que tudo tem que ser escalável e que o dono tem que ser prescindível no negócio. Eu acho que dá para ser muito feliz, como você falou que é o teu objetivo, prestando consultoria, desde que você tenha essa consciência, né, de que o negócio vai sempre depender muito de você. Sim. Para mim, eu acho que o up e eu acho que tem muitos empreendedores que erram nisso, os acordos claros, logo de início, entre os sócios, né? Eu falo bastante isso quando tem empreendedores que estão começando. E, cara, se não tiver o acordo claro, em pouco tempo vocês vão começar um a sentir que o outro tá trabalhando mais do que um, cara, e aí começa a dar confusão, né? Então, acho que vocês tinham a vantagem de já ter
bastante quilômetro rodado, então acho que ajudou muito. E ter exemplos, né? Vocês vieram de 2 empresas que acho que vivenciaram muitas dessas dores, né? De deixar as coisas claras, de coisas com sócios, investidor, ou seja, se as coisas não estiverem claras, é uma fórmula para explosão total, né? Então acho que isso é uma coisa super legal, ou seja, fica um conselho para quem está nos ouvindo, né, com relação a isso, né? E eu acho que o Down é justamente isso, ou seja, é muito difícil o empreendedor se tornar prescindível. Né? É muito difícil, né? E num negócio né, que não é tão escalável como software, né? Mas eu ia citar o software. Se engana quem acha que vai ser prescindível. A Hamper ainda é altamente dependente de mim. Você tem um exemplo, ou seja, por mais que tenha a Hamper, mas é o Ricardo da Hamper, né? Eu era o César da MC1. Né? E me desfazer daquilo, né? Os clientes queriam falar comigo. A empresa é quase o sobrenome do cara. E, cara, e aí, mas eu consegui, ou seja, foi um negócio que foi sendo construído e praticamente, né, não aparecia mais. Mas é duro pra caramba, é muito difícil. Os caras querem falar com você, você representa o negócio, né? Então, é uma construção de muitos anos, né? Então, não é uma dor que você está vivendo, que eu acho que a gente vê vários empreendedores nisso, né? Mesmo de software ou negócio de serviço, né? Mas aí é que tá o legal, né? Ou seja, as coisas estão aí, os desafios estão aí para serem superados, né? Então acho que construir isso que é legal, né? Nos move. Se você acordar no dia e você falar não tem desafios, cara... É o que meu terapeuta fala, né? Ele fala assim, cara, que eu falei pra eles, pô, meu próximo objetivo agora é, tipo, parar de trabalhar. Ele falou, você não pode parar de trabalhar. Você não pode. Te conhecendo, eu tô com ele. Ele falou assim, você não pode. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você não pode. Eu não sou terapeuta, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu também já tenho certeza disso. Ele falou, você não pode. Tem pessoas que são uma força da natureza. Você não consegue bloquear a força da natureza. Exatamente, exatamente. Acho que eu tenho uma energia, assim, de trabalho, de gostar do trabalho, né? Porque eu acho que é isso. É gostar de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu adoro pegar projeto novo. Às vezes eu falo, putz, a agenda tá bombando. Eu olho minha agenda e falo, gente, não tem horário para fazer um xixi. Né? Eu sei bem, porque a outra curiosidade é que a Cameli foi a mais difícil de agendar até hoje. Não tem horário. E aí eu falo, putz, não tem horário, mas eu gosto disso. Né? Porque foram muitos anos de área comercial, então eu fui forjada nessa coisa da pressão. A agenda é minha pressão, eu tá com a agenda cheia, né? Então... Mas para você deve ser um combustível, como é para a maioria dos founders, quando você entrega num cliente, você mudou a vida desse cliente, isso cara, é um... O maior prazer que eu tenho é quando... O maior prazer que eu tenho é quando o cara lá, o videomaker, volta e fala, ó, vídeo de depoimento tá pronto. Adoro ver vídeo de depoimento novo, cara, do aí você cliente fala, falando. pô, entreguei o que eu queria, né? Aí dá pra... Tudo faz sentido. O cansaço todo se esvai, né? Nisso, exatamente, né? exatamente. Muito bom. Obrigado, Cameli. Obrigado a vocês, adorei. Super prazer, valeu.